aproveitar o ensejo para agradecê-lo, dizer da alegria, da satisfação em tê-lo conosco nessa live, levando em conta que é a única forma da gente se contactar, né? Nós sabemos das dificuldades que temos de se estar perto, né? Então, a metodologia que nós entendemos que é melhor e mais fácil, mais ágil, é através da live, que é o Instagram que nos liga, né? Uma plataforma digital que nos está fazendo esse favor de nos interligar. Mas eu queria também dizer que eu tenho maior respeito, maior admiração, maior carinho, lhe tenho na autoestima de um bom secretário, de um bom gestor, um dos homens corretos que eu conheço, uma pessoa séria, de bom trato, uma pessoa fina, elegante, e sempre eu tenho muito prazer em tê-lo na minha companhia, na companhia como amigo, como um homem público, um ser que tem tratado a coisa séria com muito cuidado. Então eu tenho maior respeito por você e fico muito alegre de ter recebido você na nossa live. Obrigado, seja bem-vindo e diga para o povo do Maranhão em que pé se encontra a nossa educação a priori. Muito obrigado, meu amigo Ivaldo. Eu também tenho, assim, muita alegria de lhe considerar um amigo, certo? Um homem que tem uma luta política de muito tempo, apesar de ser novo, viu? Oh, nem tanto, né, mestre? Mas que tem uma luta política, uma luta comunitária, acima de tudo, mas é uma luta também por toda... eu vou falar até da ilha, né? Porque você faz a atuação ali limítrofe, já ali no limite de São Luís, mas é uma atuação para o povo de toda a nossa ilha, então eu quero lhe parabenizar. Tem uma experiência legislativa importante, uma experiência no executivo, em mais de uma secretaria. Foi o grande idealizador, junto com o nosso prefeito, nosso amigo Edivaldo Holanda Júnior, da nossa feirinha, da nossa querida feirinha, que infelizmente por causa da pandemia está parada, obviamente, mas que se Deus quiser vai retornar assim que possível. Então é um vereador que atua na área da agricultura familiar, da cultura, do esporte, do lazer e, obviamente, da educação e diversas outras áreas. Então é um prazer estar contigo. Eu peguei do meio para o final da sua introdução à nossa live, falando desse período complicado, do período difícil que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós estamos passando por esse momento tão difícil, né, Ivaldo? É um momento complicado para todos nós. Como você falou, as redes sociais hoje é o que possibilita nosso contato, né? É o que nos aproxima desse, assim, do que eu acabei de falar, né? No lazer, na cultura, até no esporte, assim, a pessoa está se movimentando em casa, né? Está se movimentando em casa vendo vídeos de YouTube, enfim. Mas também, e já introduzindo para o tema do nosso debate, da nossa conversa, na educação. O cenário hoje na educação, eu te diria, Ivaldo, que é um cenário complicado, complexo. Por quê? Em todo o planeta, mas eu vou focar no Brasil, no Maranhão e aqui em São Luís, obviamente. Primeiro, no Brasil, qual é o nosso maior problema hoje, vereador Ivaldo Rodrigues? É a falta de um comando nacional, de um sistema nacional de educação. Porque, infelizmente, nós não temos um Ministério da Educação que tenha um comando real, efetivo. Esse ministro que aí está é horroroso, não comanda, não entende, entendeu? Está mais preocupado em fazer pataquadas do que em dar um comando técnico, sério, pedagógico, até mesmo de política pública para a área de educação. Isso sobrecarrega os governadores, prefeitos, secretários estaduais, secretários municipais de educação. Por outro lado, nos une. Nós nos unimos e estamos aí tentando, entre nós, trocar experiências para ver como nós vamos conduzir a política de educação. Para que você tenha uma ideia, vereador Ivaldo, esse ministro é tão doido, porque não tem outra palavra, certo? Porque ele está planejando um Enem agora, para um momento em que as pessoas não estão conseguindo estudar. Pois nós estamos propagando ainda há pouco, fiquei esclarecido. Nós estamos fazendo de tudo para garantir acesso aos estudantes da escola pública, nos esforçando. Até os estudantes das escolas privadas têm dificuldade de acesso
nesse momento aos estudos, dificuldade de inscrição, enfim. E a gente precisa dialogar. O Conselho Secretário de Estado da Educação pediu o adiamento do Enem. Enfim, nós estamos tentando de todas as formas possíveis dialogar na política. Já foi tentada na esfera judicial, por mediação civil pública, ação popular, enfim. Agora, por último, a tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional. Nós estamos acionando a bancada federal para tentar, por meio de uma lei, veja só, por meio de uma lei, adiar o Enem. Para ver o nível que nós tivemos que chegar para movimentar o Legislativo Federal, o Congresso Nacional para adiar o Enem. Então, assim, é uma falta de completa noção do que está acontecendo, da realidade do povo brasileiro. Então, diante, né, vereador? Então, assim, diante desta falta de comando absoluto, nós estamos assim unidos. Outro exemplo de falta de comando total. O Ministério da Educação e o Presidente da República, que é outro aí que acredita na Terra plana, né? Para que vocês tenham uma ideia, fazem uma propaganda dizendo que vão distribuir merenda escolar. Aí eu pergunto a você, Valdo, que conhece bem essa realidade. Como que se distribui merenda escolar para uma família? Eles disseram que a gente ia mandar alimentação escolar, que a gente ia distribuir cesta básica para as famílias das escolas, para a comunidade escolar. Com 46 centavos por dia. Por dia, para o estudante. Como que se faz isso? Então, assim, eles não reforçaram o recurso, porque o nosso pedido dos secretários municipais da Undime e dos secretários estaduais do Concede foi de reforço do Bolsa Escola ou reforço financeiro para que a gente fizesse um programa social com cartão para as famílias, para que elas adquirissem seu alimento e reforçassem essa alimentação nesse período não presencial. Porque era muito mais efetivo. Não aceitaram e nós tivemos que fazer as compras da alimentação escolar com esse recurso. E nossos gestores escolares, a quem eu quero agradecer imensamente, o município também fez, quero aqui fazer uma saudação ao prefeito Edivaldo, ao secretário Moacir. Nós estamos fazendo isso, estamos distribuindo com muito esforço. E a gente está conseguindo chegar, mas não dessa forma que foi anunciado. Eu quero fazer esse esclarecimento aqui para o seu público, vereador Ivaldo, para dizer que não é da forma que o presidente e o ministro disseram. Não é. Nós estamos investindo recursos e fazendo milagre para poder fazer chegar na casa dessas famílias a alimentação, porque é algo que nos preocupa muito, o senhor sabe bem disso, a segurança alimentar. Porque sem alimento não tem nem que se falar em aprendizagem. Que a pessoa com fome não tem como aprender, né? E nesse período sem aula, sem ir para a escola, como a gente sabe, muitas crianças têm como principal alimentação do dia a alimentação escolar na escola. Sem ir para a escola, a gente tem que mandar a alimentação para casa. É óbvio, né? Mas, do vereador Ivaldo, voltando ao nosso assunto, então nós nos unimos, secretários municipais estaduais de educação, e entre nós, trocando experiências, cada estado, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação e pelos conselhos municipais, estamos realizando atividades não presenciais, atividades pedagógicas não presenciais. Nós estamos usando essa nomenclatura. Atividades pedagógicas, os instrumentos pedagógicos não presenciais. Nós não estamos utilizando a terminologia EAD, porque de fato não é o EAD tradicional. Nós não estamos usando essa tecnologia tradicional de EAD, estamos usando instrumentos pedagógicos não presenciais, porque na resolução do Conselho Estadual de Educação e na portaria que eu fiz, nós possibilitamos a utilização de videoaulas, que nós estamos gravando em parceria com a Assembleia Legislativa, fomos o estado pioneiro, né, com isso, e nessa gravação, lá no Complexo de Comunicação da TV Assembleia, nós estamos gravando a videoaula, a audioaula, que passa inclusive na rádio Timbira, e a gente faz podcast com essas aulas, é transmitida em TV aberta para a TV Assembleia, para a rádio Timbira, rádio aberta também, inclusive para o interior do estado, para o YouTube, tá? A gente disponibiliza na internet, a gente disponibiliza no site da SEDUC, e inclusive, vereador Ivaldo, a Unicef pegou esse material, disponibilizou na biblioteca digital da Unicef, e está transmitido agora para Guiné-Bissau e para Cabo Verde, que os países de língua portuguesa pediram esse nosso material, que é desde a educação infantil até o ensino médio. Parceria da Assembleia Legislativa com o Governo do Estado do Maranhão. Então, muito, muito legal esse trabalho. Então, videoaula, audioaula. Possibilitamos pelas redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp.
certo? Esses canais que as pessoas usam mesmo. Ou outras plataformas como o Google Classroom e outros instrumentos, Zoom, Google Meetings, Hangouts, todos esses instrumentos são possíveis. Quem vai escolher é a escola. Quem escolhe é o professor dentro da sua liberdade de cátedra. E aí, que é o grande lance, a resolução e a portaria estabeleceram que essas atividades pedagógicas não presenciais podem ser contabilizadas como carga horária. Isso vale tanto para as escolas públicas quanto para as escolas privadas, certo? Vereador, aí você vai me perguntar, e todo mundo aqui sabe, né? Mas, secretário, como fica o acesso dos estudantes, o efetivo acesso? Como é que está a participação da comunidade disso? Porque nem todo mundo tem acesso à internet, né? Nem todo mundo tem acesso a uma televisão, a um rádio, enfim. E aí eu falo, claro, né, pessoal, nem todo mundo tem esse acesso, é verdade. Por isso que a gente dividiu a nossa rede, vereador Ivaldo. Então, qual foi a minha orientação, por determinação do governador Flávio Dino? A regra é que na rede pública estadual do Maranhão, certo? Do Maranhão, as atividades pedagógicas são a regra. As atividades pedagógicas não presenciais, certo? A exceção é não ter. É não ter. Essas que não têm, por falta de acesso, falta de estrutura, apresentam essa justificativa para a nossa secretaria adjunta, a gente homologa a justificativa e nós vamos reorganizar o calendário. Assim que as aulas presenciais voltarem, a gente vai reorganizar o calendário. Mas essas que podem, nós estamos desenvolvendo essas atividades. É claro que pedagogicamente aqui nós estamos com professores, com estudantes, vendo a gente, com a população em geral. É claro, pessoal, que a gente tem que fazer essas atividades com planejamento, método, ciência, monitoramento e avaliação. Sem isso, não tem como fazer essas atividades, certo? Porque, vereador Ivaldo, é algo singular, né? É assim, algo que a gente precisa entender. Essas atividades pedagógicas não presenciais é como se as crianças, os jovens, estivessem na escola. Só que esse espaço escolar não é mais aquele espaço físico da escola. Nós transportamos isso para dentro da casa do estudante. Nesse celular aí que vocês estão nos vendo, no computador, no tablet, qualquer dispositivo tecnológico, né? Pode ser no WhatsApp, enfim, o professor vai definir, como eu disse. Mas a gente tem que auferir a participação do estudante, né? Então, é por isso que a gente fala em monitoramento, por isso que a gente fala em avaliação e contabilizar, certo? Então, os professores estão com muita participação, gestores, eu quero agradecer imensamente todos que estão participando disso. E para que o senhor tenha uma ideia, como que está dando certo isso, na nossa rede, vereador Ivaldo, na nossa rede, cerca de 80% das escolas, dos estudantes das escolas de tempo integral estão desenvolvendo essas atividades. E quase 60% das escolas regulares. São marcas significativas para uma rede pública. Para uma rede pública grande como a nossa, para um estado complexo, geograficamente grande como é o estado do Maranhão, com 330 mil estudantes. São marcas fantásticas, marcas fabulosas que nós atingimos. Assim que a gente tem muito orgulho disso. Tem escolas particulares que não têm essas marcas que nós alcançamos. Então nós estamos muito felizes com isso. Agora, por outro lado, nós reconhecemos que ainda faltam estudantes que não estão atingidos, que não estão tendo esse acesso. E é por isso que eu repito aqui claramente, para que todos estejam nos ouvindo, estão nos vendo. Esses que não estão tendo acesso, tá? Eles terão o calendário reorganizado. E nós iremos recuperar todo o conteúdo com esses estudantes. O nosso lema, nós temos 2 grandes lemas. 2. O primeiro, hashtag Fique em Casa Aprendendo. O segundo, ninguém fica para trás. Porque nós não iremos deixar para trás nenhuma modalidade. Nós não iremos deixar para trás escolas quilombolas, escolas indígenas, escolas de povoados, educação especial. Nós não iremos deixar para trás os estudantes da periferia ou do interior que não têm acesso à internet, que têm vulnerabilidade. Nós não iremos deixar essas pessoas para trás. Nós iremos reorganizar esse calendário, iremos recuperar o conteúdo desses estudantes. Eu quero deixar isso bem claro
para todos que estão nos vendo, tá? E aqueles que estão tendo acesso, vereador Ivaldo, nós iremos monitorar e avaliar. E se precisar, nós iremos reforçar. Obrigada, minha filha que está aqui me auxiliando. Ótimo. Nós iremos também fazer reforço de conteúdo, tá certo? Então, assim, e uma outra coisa que nós já estamos fazendo, aproveitando aqui que eu já estou no embalo, né, vereador Ivaldo, é que na rede pública estadual nós estamos auxiliando também as redes municipais, porque nós temos uma grande preocupação, e o senhor como vereador, claro que tem uma grande preocupação também com a rede municipal. Qual é a nossa maior preocupação hoje, vereador Ivaldo? Nosso maior foco na educação maranhense é alfabetizar na idade certa. Tá? É alfabetizar na idade certa. Hoje é nosso principal foco. De quem é a competência da alfabetização? Dos municípios. Mas o Estado pode ajudar. Por que é alfabetizar na idade certa? Quando eu falo alfabetizar, não é só no letramento, é também na matemática. Sim. Porque alfabetizando na idade certa, alfabetizando bem, todas as demais etapas da educação básica seguirão bem feitas, certo? Seguirão bem feitas. As demais etapas, os estudantes seguirão a contento, certo? Seguirão a contento. E, consequentemente, o ensino fundamental será bem feito, tanto o menor quanto o maior, e o ensino médio também, e, consequentemente, ingressarão no ensino superior e seguirão bem os seus estudos. Então, o nosso principal foco tem que ser alfabetizar na idade certa. Então, essa é a nossa principal idade. A primeira infância tem que ser o nosso principal foco, é onde se forma, quando se forma a personalidade das pessoas, até ali os 7, 8 anos de idade. Nós temos que trabalhar com as competências socioemocionais das crianças. Então, todo o nosso foco tem que ser nesta fase dos seres humanos, para formar cidadãos e cidadãs do bem, certo? Bom, então, o que a gente está planejando para isso, Ivaldo? Porque o medo que a gente tem, mais do que não avançar na aprendizagem nesse período da pandemia, da falta de aulas presenciais, é o regresso na aprendizagem, é o retrocesso na aprendizagem. Porque nessa fase que eu estou falando, da primeira infância, na fase da alfabetização, obviamente as crianças podem esquecer muita coisa, né? Pela falta da rotina. E o segundo aspecto, vereador Ivaldo, e vocês que estão nos vendo, reflitam comigo. Como que nós vamos cobrar a alfabetização em casa se muitos vêm de famílias analfabetas? Né? Como que a gente vai cobrar dos pais que nos ajudem a alfabetizar se eles próprios são analfabetos? E mais, nós que fazemos educação pública, nosso público extremamente vulnerável, né? Extremamente vulnerável. Como que a gente vai cobrar que essas famílias nos ajudem se muitas famílias são desestruturadas, às vezes não tem pai, não tem mãe, não falta pai e mãe, há um ambiente de violência doméstica, de estresse tóxico, ainda mais nesse período de quarentena que ninguém pode sair, enfim, uma série de circunstâncias que dificultam. Então, o que é que nós estamos pensando a esse respeito, certo? Nós temos alguns caminhos para isso. O primeiro deles, nós estamos preparando uma série de materiais com parceiros da iniciativa privada, sem custo para o poder público e sem custo para os 217 municípios. O governo do Maranhão vai ofertar isso para os municípios, certo? Materiais que serão disponibilizados para as secretarias municipais de educação, para serem distribuídas para as famílias, tanto para a educação infantil, quanto para a alfabetização e em todas as séries do fundamental. Esse material, vereador Ivaldo, vai ser disponibilizado de várias formas, em várias plataformas, tá certo? Nós iremos organizar pelo currículo, conteúdo, aula a aula, faremos videoaulas, áudios, e também iremos, além de disponibilizar esse material numa plataforma que os estudantes poderão ter acesso, os pais poderão ter acesso, os professores poderão ter acesso, nós iremos imprimir este material e iremos formar kits
com lápis, caderno e borracha e vamos distribuir para todos os estudantes da rede pública do Maranhão. Do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Iremos distribuir, tá? Iremos distribuir. Então, nós teremos esse material tanto em plataformas digitais, ou seja, instrumento pedagógico não presencial, como teremos também meio físico, para aqueles que não têm acesso à tecnologia. Então, esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo vai ser preparar, vereador, isso é para agora, né? Agora ainda no período da pandemia. O segundo passo vai ser preparar a volta às aulas. Porque nós iremos ter que recuperar este tempo em que nós estivemos sem aulas presenciais. É importante registrar, e se vocês forem prestar atenção, o vereador Ivaldo, que é um legislador, ele presta bastante atenção nos decretos do governador, e todas as vezes que o governador suspende as aulas, vejam que ele usa sempre a expressão suspende as aulas presenciais. Então, no Maranhão, não há decretação de férias para a rede pública. Na rede particular, nós deixamos a critério da rede particular e, claro, nas redes municipais nós não podemos interferir nisso. Na rede pública estadual, nós não estamos de férias, certo? Nós estamos com as aulas presenciais suspensas. Então, e isso é importante do ponto de vista legal, mas principalmente do ponto de vista psicológico, vereador Ivaldo. Qual é a mensagem que eu transmito agora para todos que fazem educação? Aí pode ser pública, pode ser privada, enfim. Nós não estamos de férias, ainda que tenha sido dado férias nesse período. Tá? Nós não estamos de folga, nós não estamos de recesso. Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos passando por um momento muito grave da humanidade. O senhor mesmo falou no início da nossa transmissão. Muitas mortes, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão adoecendo, várias pessoas estão perdendo entes queridos, infelizmente. Imagina como é que a gente vai cobrar de um professor que perdeu uma mãe, um pai, um filho, um parente, um irmão, uma tia, enfim, um amigo próximo, conhecido, que ele chegue no dia seguinte e vá para a sala de aula lecionar. Que a gente cobra de uma criança, de um jovem, de um adolescente, que no dia seguinte ele volte para a sala de aula e comece a assistir a aula normalmente. É impossível. Nós não temos como fazer isso. Nós não somos máquina, nós não somos robôs. Então, nós, em conjunto com o Conselho Estadual de Educação, com a Undime, nós estamos nos preparando com vários instrumentos para o retorno às aulas. Certo? Assim, nós estamos chamando esse período pós-pandemia, inclusive eu já escrevi sobre isso. Nós iremos fazer um grande acolhimento no retorno. Justamente a partir disso. Nós não estamos voltando de férias. Então, vai começar de mim. Eu irei acolher a minha equipe. Meus adjuntos, meus superintendentes, meus supervisores, certo? Acolher toda a minha equipe, os gestores das regionais, nossos gestores escolares. E aí nós iremos acolher os nossos professores. Uma semana de acolhimento. E aquela semana que a gente chama de pedagógica, os professores, os gestores sabem disso, vai ser uma semana, na verdade, psicopedagógica. Né? Vai ser uma semana psicopedagógica, porque nós vamos tratar do pedagógico, mas vamos também tratar do psicológico, do socioemocional. Nós vamos debater o que aconteceu, entender o que aconteceu, entender como é que nós vamos recuperar. Teve uma pergunta aí que eu acabei de ler, como é que a gente vai recuperar o tempo letivo, né? Houve uma flexibilização, nós não vamos trabalhar com dias letivos, vamos trabalhar com horas, como é que a gente vai completar essa carga horária, a gente vai ter que estender um pouquinho o horário, vamos ter que entrar em feriado, em sábado letivo, enfim. Mas vamos entender, saber que o companheiro aqui do lado perdeu um ente querido, vamos dar uma cobertura para o outro, vamos começar com calma. Certo? Vamos acolher. Se a gente puder, vamos apertar uma mão. Quando puder, vamos dar um abraço. Vamos dar uma mensagem fraterna, né? Vamos cantar um parabéns para os aniversariantes do ano, já que não teve esse longo tempo, tá certo? Então, assim, vamos acolher. E aí, na semana seguinte, nós vamos acolher os nossos estudantes. Acolher. Vai ser uma semana e que nós não teremos praticamente aulas.
eu quero que a gente converse com os estudantes, que nós juntos, que a gente possa pegar o professor de biologia, o professor de história, e a gente possa explicar para os estudantes o que é uma pandemia, o que é uma epidemia, quais foram as outras que nós já tivemos na história, o que é um vírus, que o professor de matemática explique por que essa propagação do vírus ocorre em PG e não em PA, né? Que o professor de ciência lá no fundamental explique o que foi que aconteceu, que o professor de filosofia, sociologia, explique do ponto de vista sociológico e filosófico o que aconteceu para a sociedade, né? Explique por quê, quais foram as consequências econômicas, que o professor de geografia explique na geopolítica o que foi que aconteceu com o planeta a partir disso, uma pandemia nessa proporção, né? Então, assim, a gente já pode até trabalhar um pouquinho com conteúdo, mas assim, de acolhimento, sabe? Entender, e aí você perdeu alguém, enfim. Porque imagina, o jovem passa esse tempo todo sem ver o seu colega, tá querendo, assim, como eu disse, fazer uma acolhida, dar um abraço, né? Assim, nessa fase, nós brasileiros somos assim, nós somos muito carinhosos, né? Secretário, eu queria tem uma pergunta aqui, tem várias perguntas, mas tem uma que eu achei interessante e eu queria também agradecer a participação da jornalista Jaciene Dias, que ela parabeniza pela live, mas tem uma pergunta, assim, sabendo como é que o município vai poder ajudar, como é que o Estado, a Secretaria vai ajudar os municípios com relação ao EAD. Eu acho que seria uma pergunta que já foi, várias pessoas perguntaram, e eu não conseguia passar. E tem uma outra que se nós estamos, se existe a possibilidade, existem várias tentativas, mas se existe alguma realidade próxima de um fato do sentido de adiar o Enem. Tipo assim, existe alguma chance real ou está só na ideia, entendeu? Então, são essas perguntas, várias pessoas, em momento de retorno, será grande relevância, papapá, e tem muita gente, então. Vamos lá. Primeiro, objetivamente, não há previsão de retorno. As aulas presenciais estão suspensas até o dia 31, tá? Isso é fato, mas não significa que irão voltar já no mês de junho, porque essa data é constantemente reavaliada, tá? É constantemente reavaliada. Nós não temos previsão ainda de retorno. Não temos, certo? Não temos. Então não vamos esperar a volta das aulas para junho. Nós só voltaremos com segurança absoluta. A nossa prioridade zero é a vida e a saúde das pessoas, certo? A vida e a saúde de todos nós, de toda a nossa comunidade, tá? Segundo, há possibilidades reais de adiamento do Enem, não por conta do presidente, por conta do ministro, porque eles não querem adiar, já disseram e reafirmaram, já até soltaram a propaganda do Enem. A propaganda tá? É horrível. É horrível. É horrível, horrível. É horrível. Mas a possibilidade real é aquela que eu falei, do projeto de lei que está tramitando no Congresso e com chances reais de ser aprovado. Então vai ser na faca, vai ser na marra. Nós já tentamos na política, na conversa, no diálogo, não funcionou. Já tentamos no judiciário, derrubaram a liminar. E agora vai ser na lei, certo? Vai ser na lei. E com relação à ajuda que o Estado pode dar para os municípios, nós já oferecemos todo o suporte que nós temos, toda a tecnologia que o Estado tem está à disposição dos municípios para o EAD. Todos os instrumentos que nós temos já estão à disposição para os municípios. Inclusive, essas acolhidas que eu estou falando para vocês está sendo acordada com a Undime, viu, vereador Ivaldo? E todas as tecnologias que nós estamos recebendo e que estamos adquirindo e que nós estamos comprando, que nós estamos recebendo, todas estão sendo disponibilizadas para a Undime também, certo? Então, só para encerrar, vereador Ivaldo, eu estava finalizando com o nosso acolhimento, que eu estava dizendo que a gente ia fazer esse acolhimento para os estudantes também, de forma interdisciplinar, de forma lúdica, de forma tranquila, para todo mundo ir esfriando a cabeça, trabalhando a competência socioemocional, para todo mundo voltar com a cabeça no lugar, para as coisas irem se acalmando. E aí, só na terceira semana, nós iremos oferecer, aí novamente em regime de colaboração, sem custo para os municípios, o Estado vai fazer. Nós vamos oferecer uma avaliação de nivelamento para todas as séries da rede pública, desde o primeiro ano fundamental até o terceiro ano do ensino médio.
justamente para aí sim, pedagogicamente, a gente poder avaliar qual é o nível dos nossos estudantes nesse período. Nós ficamos muito tempo sem aulas presenciais. Ainda aqueles estudantes que tiveram acesso aos instrumentos não presenciais, nós precisamos saber o nível que eles tiveram nessa fase. E ainda mais aqueles que ficaram sem estudar. Isso vai ser importante para o planejamento da escola, para o planejamento dos professores, para fazer aquilo que eu lhe falei, para que a gente possa recuperar. Por isso que eu afirmei que nós não iremos deixar ninguém para trás. Nós iremos reorganizar o calendário, como eu disse, iremos sim ter que usar flexibilização, tá certo? Nós iremos sim ter que usar flexibilização, nós não iremos usar os 200 dias letivos, nós iremos usar as 800 horas, todas as redes irão usar as 800 horas, porque nós não temos como usar os 200 dias letivos. Para que vocês tenham uma ideia, vereador Ivaldo, no dia 31 de maio nós já iremos completar 50 dias de paralisação. Só aí já dá 25% dos dias letivos. Então não dá mais para a gente cumprir os 200 dias, mas nós iremos usar as 800 horas, entendem? Então é muito importante isso. E por fim, para ali devolver a palavra, já encerrando a minha participação, eu falo demais, né? Não, pode ficar à vontade, secretário. Eu queria dizer que a nossa opção, a opção do governador, minha opção pessoal, por não ter decretado férias, por não ter antecipado férias neste período da pandemia, foi porque nós entendemos que seria absolutamente injusto com os professores, com os estudantes, com os pais e mães responsáveis. Ora, decretar férias num período como esse, isso seria, assim, até desumano. Imagina dar férias num período como esse que a pessoa não pode sair de casa, não pode visitar um parente, não pode viajar, não pode ir no restaurante, não pode ir numa praia, não pode jogar bola na rua, não pode, porque o isolamento social exige isso, né? A nossa saúde exige isso. Então, nós optamos por respeitar esse direito fundamental e constitucional das pessoas, né? Legal, de ter férias no período correto. Então, quando as coisas normalizarem, nós iremos, sim, conceder férias para as pessoas, para os profissionais, para gozar as férias no momento correto, para poder ir para a praia, para poder ir para o seu cinema, para ir para o shopping que quiser, para ir para a sua igreja, para o seu culto, enfim, para poder viver plenamente. Neste momento, gente, é um momento de esforço, de todo mundo ficar em casa, tá? De todo mundo colaborar. E aí, Valdo, para terminar mesmo, me permita lhe chamar de Valdo, de amigo Valdo. Obrigado. Você é meu irmão. Eu tenho, para nós educadores, eu tenho isso que está acontecendo, de nós nos esforçarmos neste momento para desenvolver essas atividades pedagógicas não presenciais como um duplo sentido. O primeiro é mesmo de sanidade mental. A gente ficar isolado, trancado em casa, é muito ruim. Imagina, a gente sem ter nada para fazer em casa agoniado. Então, a gente manter os nossos professores produtivos, estudando, aprendendo, ensinando, ajuda eles também a manter a mente ocupada. Sanidade mental. E manter os nossos estudantes aprendendo é fundamental também para ajudar os pais a manter esses jovens controlados em casa, com atividades para fazer, né? Para não ficar só em televisão, só pensando em besteira. Não, vamos estudar, vamos produzir. Então, nós temos essa missão também de ajudar as autoridades sanitárias, de manter a produtividade de casa. Por isso que a nossa hashtag é Fique em Casa Aprendendo. E a nossa segunda missão, que é derivada desta, é esta missão cívica. Missão cívica de nós, educadores e educadoras. Porque é também uma responsabilidade social nossa colaborar com este momento e avançar neste momento com a educação. Nós podemos colaborar com a educação, mantendo os nossos jovens, os nossos estudantes aprendendo, ajudando eles a continuarem estudando e aprendendo, que é a nossa função. Nós podemos ajudar as autoridades sanitárias, colaborando para que as pessoas fiquem em casa, com atividades produtivas, estudando. E sabe outra coisa, Ivaldo?
essa pandemia serviu para algo importante. As pessoas aí, todos que estão nos ouvindo e vendo, podem confirmar o que eu estou falando. As pessoas estão sentindo saudade da escola. Estão sentindo saudade da escola, certo? Os pais e as mães estão dando muito valor, professores, gestores, escuta o que eu estou falando, estão dando valor a vocês. Estão dando valor à escola física. Saudade da escola. Estão com saudade de vocês, professores e professoras. Como aquela engrenagem principal, o mediador principal do processo de aprendizagem. Então, essa pandemia também serviu para valorizar a escola, valorizar o professor e a professora, e também para deixar um importante legado, que é o legado das tecnologias educacionais. Eu não tenho dúvida, e eu faço essa pergunta para todos os professores que estão nos ouvindo, e todos os gestores que estão nos ouvindo. Essa aqui é a Alice, que está aqui na live com a gente. Vocês, os professores que estão nos ouvindo, eu faço uma pergunta, eu peço até que eles podem até comentar aí, ó. Eu quero saber uma coisa. Podem comentar. A prática pedagógica de vocês, depois dessa pandemia, mudou ou não mudou? Podem me dizer aí. Eu quero saber se a prática pedagógica dos professores que estão nos vendo agora, se ela mudou ou não mudou com a pandemia. Eu tenho certeza que nunca mais a prática pedagógica de vocês será a mesma. Nunca mais as aulas de vocês serão as mesmas. Porque nós aprendemos, nós mudamos, nós evoluímos. Nós aprendemos outros instrumentos. Nós agregamos conhecimento, novas tecnologias educacionais, sala de aula invertida, Google Classroom, enfim, um monte de coisa nova. Olha, ó, todo mundo já estão comentando aí, ó, viu? As práticas pedagógicas nossas mudaram. E também tenho certeza que a prática dos estudantes também melhoraram. A tia Flávia tá aqui vendo, viu, Alice? É sério. Então, um beijo pra Flávia que está nos vendo, todos os professores estão nos vendo também. A Flávia é a psicóloga aqui. Ela acabou de mandar um beijo aqui para ti. Então, vereador Ivaldo, era isso que eu tinha para colaborar nessa live. Eu quero agradecer imensamente o convite. Quero agradecer por todos que nos assistiram, tá certo? E dizer que eu estou aqui à disposição do povo de São Luís, do povo do Maranhão, e em casa, mas trabalhando mais do que em períodos normais para garantir a aprendizagem de todos os nossos estudantes. E quero terminar mesmo manifestando meus sentimentos, meus pêsames por todos que perderam entes queridos, familiares, enfim, amigos, conhecidos, e quero rogar para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe todas as nossas famílias, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, o nosso país. Muito obrigado, vereador Ivaldo. Muito obrigado também, secretário. Sei que é um momento que requer muita força de todos nós, muita abnegação também, porque esse momento que a gente fica separado, ele, claro, que traz muita dor, muito sofrimento, mas eu acredito, eu não sei qual é a sua avaliação para concluir, que pelo menos do ponto de vista da live, está lá em cima. Então, só para concluir mesmo, eu queria ver qual a sua avaliação com relação à mudança das nossas condutas, dos nossos comportamentos, dos nossos valores. Nós vamos melhorar enquanto ser humano depois da pandemia? Isso vai nos fazer mudar? Eu tenho duas respostas para essa pergunta. E está mandando uns para ti aí. Nossa, há todo tempo aí, do jiu-jitsu. Eu tô doido para voltar a treinar. Eu tenho duas respostas à tua pergunta. Uma é o que eu espero. Outra é o que eu acho. O que eu espero do verbo esperançar de Paulo Freire é que eu esperanço que tudo melhore, que nós sejamos mais solidários,
Pelo menos na área da educação eu estou vendo isso. Nós estamos mais solidários entre nós. Entre nós, professores, entre nós, gestores, entre nós, redes, entre nós, estudantes. Pelo menos na educação eu sinto muito isso. Vejo isso na área da saúde também. Vejo isso na política, com exceção do governo federal. Com exceção do governo federal, do executivo federal, eu estou vendo isso acontecer nas políticas públicas, certo? Eu vejo isso. Então, esperanço isso para o resto da sociedade, como diria Paulo Freire, sabe? Sim, esperanço dias melhores. Mas eu acho que ainda vai ter uma grande parcela da população que infelizmente não vai acordar e não vai perceber, e que não está percebendo, que essa pandemia veio para nos ensinar muita coisa. Veio para nos ensinar que nós, infelizmente, ou felizmente, não somos nada. Nós somos, na verdade, todos iguais. Uma doença que não diferencia classe social, cor da pele, religião, altura, não diferencia nada. Quando ela pega em alguém, quando alguém pega essa doença, não importa, certo? Não importa. A pessoa, se tiver que... Obrigado. A pessoa, se tiver que falecer, vai falecer, infelizmente, sabe? Então, ela nos trouxe, assim, a mais nítida sensação de igualdade, né? Da pior lição que poderia existir. E isso é um aprendizado, né? É um aprendizado, é uma lição, certo? É uma lição que eu acho que a gente precisa tirar. A gente precisa aprender isso, certo? Então a gente precisa aprender sobre igualdade, humildade, solidariedade, certo? Então, assim, eu acho que isso é algo que muita gente está aprendendo, né? Quem não sabia está aprendendo. Mas eu vejo que muita gente não aprendeu, sabe, Valdo? Porque, veja, as autoridades decretam, né, as medidas sanitárias. A gente vê um monte de gente fazendo bobagem na rua, sem obedecer isolamento social. Aí a justiça tem que decretar lockdown. Aí hoje mesmo já circulou na internet gente desrespeitando, a polícia tendo que mandar a pessoa voltar para casa. Poxa, isso é uma falta de solidariedade, sabe? Uma falta de consciência. Uma falta de consciência. Eu tô aqui fazendo essa live contigo, aqui, ó, na janela do meu prédio, e eu tô olhando gente passando aqui, ó, na rua, andando, 4 pessoas andando aqui na rua, com 2 crianças andando aqui, assim, uma falta de juízo, sem máscara, sem nada, sabe? Assim, uma falta de juízo que não tem razão, sabe? Nem pra... A gente vê o nosso presidente fazendo essas barbaridades, que a gente fica assim, meu Deus, parece que não tá nesse planeta, né? Não tá nesse planeta. Então, assim, é isso. Eu espero que as coisas melhorem, mas eu ainda acho que muita gente não vai aprender. E sabe qual é o único remédio para isso? É a educação. É a educação. É o único remédio que resolve esse problema. É verdade. Eu sei que está nas tuas mãos, é muita responsabilidade, mas sinto também que o Maranhão está bem protegido, porque está em boas mãos. Né? Eu te conheço há muito tempo, conheço seu pai, conheço muito bem, a ponto de ter essa confiança que eu tenho em você. Tanto que por aqui passaram deputados, passaram vários professores, psicólogos, uma série de autoridades de todas as áreas, políticos, enfim, que vieram lhe abraçar, o povo do esporte, passou uma série de muita gente mesmo, que realmente lhe abraçou, se congratulou contigo, e eu quero, portanto, finalizando, dizer da honra de recebê-lo nessa live. Porque nós temos a missão de estar conectado com as pessoas, e eu tenho a responsabilidade de trazer para os meus seguidores uma palavra amiga, uma palavra de luz todo dia, seja na educação, seja na economia, seja no esporte, seja na cultura. Sábado e domingo eu faço live cultural, eu daqui de casa, os artistas da casa deles. Então todo dia eu tenho uma live. Amanhã eu vou receber o seu colega Rodrigo Lago, terça-feira Ted Lago, quinta-feira Ted Lago, sexta-feira Júlio França. Então todo domingo eu tenho uma autoridade que a gente vai discutir problema da cidade, exatamente na perspectiva de educar as pessoas, nessa perspectiva de trazer consciência crítica e a
com gente, com o ser humano, sabe? A partir dessa perspectiva que tu falaste, que é da educação. Então, meu irmão, obrigado mesmo. Leve ao governador Flávio Dino nossos agradecimentos por ter um secretário tão bem conceituado como é você, que você sabe do carinho e do respeito que eu tenho, e eu não faço isso para agradar, eu faço isso porque eu sinto isso mesmo, e a recíproca contigo é tão verdadeira que a gente sempre se deu muito bem, sabe? Então, é muito bom saber que o Maranhão tem um cabra que é forte, um cabra arrojado, que pode conduzir essa educação no rumo certo, no caminho da esperança mesmo. Obrigado, Valdo. Obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima. Até. Obrigado.